Olá, estamos de volta e hoje a gente vai dar sequência no projeto Mulheres Continentais e dessa vez eu vou conversar sobre o livro que eu escolhi para representar o continente europeu e é Uma Nova Chance para o Sr. Doubler, da Sene Glaister. Esse livro eu recebi na caixinha da tag Inéditos ano passado, em setembro se eu não me engano, e eu achei estranho a sinopse do livro quando eu peguei pra ler. E é o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês só pra introduzir o assunto, porque eu tenho algumas ressalvas pra fazer em relação a esse livro, mas vamos lá. Doubler sabe tudo sobre batatas. Quando o assunto são pessoas, porém, ele não se sente muito à vontade. Desde a partida da esposa, o personagem vive sozinho em Mythford, fazenda afastada da cidade e localizada no topo de uma colina. Suas únicas companhias são sua querida plantação de batatas e sua governanta, a Mrs. Millwood. No entanto, quando ela fica doente, Doubler fica desnorteado. Confuso em relação à vida, ele precisará da gentileza para se reencontrar. Mais do que isso, ele precisará sair da sua zona de conforto, o alto da colina. E a história é basicamente essa. A Mrs. Millwood, ela é a governanta dele, né? Ela faz pequenas tarefas ali na casa para manter organizada e limpa. E ela acaba buscando as compras no mercado, na farmácia e coisas do tipo. Só que é importante a gente ressaltar aqui que esse estilo de vida isolado foi uma escolha do Sr. Doubler. Em função aos vários acontecimentos ali da vida dele que a gente vai descobrindo, né, ao longo da leitura, ele escolheu viver sozinho. Só que assim, viver sozinho não é o mesmo que solidão. São coisas completamente diferentes e que muita gente acaba confundindo. E é justamente aí que entra a minha ressalva. Quando a Mrs. Millwood fica doente, ela tem nessa vida social, ela é o que a gente poderia considerar de uma pessoa extrovertida, e ela tem, como se diz? Ela é voluntária num abrigo de animais, né? Ela faz o trabalho ali voluntário, ela cuida dos animais e tudo mais. E quando ela fica doente, ela acaba julgando essa responsabilidade em cima do Sr. Doubler. E é aí que entra o meu problema. Porque que acontece? Obviamente, desde o começo a gente fica sabendo que o Sr. Doubler é uma pessoa introvertida. Então a gente já tem aí dois opostos completamente opostos. E eu falo que são opostos não no sentido de serem completamente diferentes, que são obviamente, e é o sentido da oposição essa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil para uma pessoa extrovertida entender a introversão das pessoas. E é difícil para as pessoas introvertidas de entender essa necessidade de estar junto que as pessoas extrovertidas possuem. E eu falo isso de experiência própria. Eu sou uma pessoa introvertida, eu demorei muito tempo na minha vida para entender o que isso significa e o quanto isso afeta na minha vida. Então logo de cara eu me identifiquei com o Sr. Doubler, só que o que me incomodou nessa leitura foi o seguinte: a senhorita Millwood, ela força várias situações, vários encontros sociais no Sr. Doubler. E que no meu ver, eu, Raquel, se fosse eu ali na situação, eu ficaria extremamente chateada e desapontada, porque são situações sociais que nós introvertidos não gostamos de fazer. Nós escolhemos, nós preferimos ficar sozinho. Então eu acho que não cabe a ninguém, na verdade, forçar essas situações sociais. Inclusive, no meu caso específico, existem situações sociais que me causam pânico. Literalmente, eu tenho crise de pânico, eu já tive várias. E não é uma coisa bacana, são situações em que eu acho que eu vou literalmente morrer. Então assim, você forçar esse tipo de situação numa pessoa é extremamente problemático, é extremamente perigoso, você não sabe o que isso pode causar nessa pessoa. Então, o isolamento, pra mim, no caso, né, eu estou encaminhando para isso, é uma escolha.
sabe? Assim, a gente não se sente solitário, a gente não se sente sozinho e tal. Não é isso. Existe um conforto, existe um prazer em estar sozinho. E é isso que eu quero dizer, assim, as pessoas extrovertidas têm uma dificuldade muito grande em entender isso, e a maioria nem entende. Porque pra elas o contato social é muito importante. Só que pra gente não, sabe? Então assim, ao longo da leitura eu fiquei extremamente incomodada com algumas situações impostas pela senhorita Millwood. E eu entendo que não foi a intenção da autora de representar a senhorita Millwood como uma pessoa ruim. Até porque ela não é uma pessoa ruim. Só que assim, vindo de uma pessoa, né, vindo de desses dois personagens, são personagens que se conhecem há bastante tempo e que existe uma confiança entre os dois. E ter a senhorita Millwood forçando essas situações e falando que o estilo de vida dele não é saudável, e enfim, eu achei isso extremamente problemático. Eu não enxerguei a história como um quentinho no coração, como eu tenho visto algumas pessoas falando aí. Tem algumas passagens que são realmente bonitas. O Sr. Doubler, ele tem um conhecimento de personalidade, assim, de vida, que é realmente, assim, ele tem alguns diálogos ali que são muito bacanas de acompanhar, mas mesmo assim eu achei problemático, sabe? Então, sei lá, eu não concordei com o desenrolar da história. Se o cara escolheu ficar sozinho lá na fazenda dele, cuidando das batatas, deixa ele ficar sozinho lá cuidando das batatas. O que as outras pessoas têm a ver com isso, sabe? Não cabe a você concordar ou não com o estilo de vida que aquela pessoa escolheu. O que cabe a nós é apenas respeitar essa escolha. Mas assim, é uma história que eu acho que vale a pena de ler, né? Não só pela temática, mas justamente pelos diálogos que o Sr. Doubler vai ter com essas pessoas, porque a gente vai reparar que a maioria dos personagens são pessoas já na terceira idade. E essa questão da solidão é muito presente na terceira idade. Inclusive eu já mencionei aqui no vídeo das Casas das Belas Mulheres. Como é que chama o livro lá? Do Kawabata? Acho que é isso. Enfim, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Essa situação de abandono, de descaso na terceira idade é muito presente. E isso aqui vai ser abordado no livro. A gente vai ter vários personagens em situações diferentes e que reagem de forma diferente, obviamente, porque nós somos seres humanos diferentes um do outro. Mas enfim, é uma leitura gostosa de fazer, é uma leitura que você faz assim até bem rápido, porque você fica curioso, querendo saber o que vai acontecer, e o final do livro é extremamente emocionante. Mas de novo, fica aqui a minha ressalva, né, desse incômodo aí que causou, mas isso não classifica o livro como um livro ruim, de forma alguma, e é uma experiência muito bacana, realmente, assim, mas enfim. Eu não sei o que dizer, se eu gostei ou não do livro. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.